Isso de novo aí mais uma vez, estou de volta aqui para gravar o vídeo para vocês de como fechou o mês de março. Não sei por que eu falei assim. E já adianto para vocês uma coisa que inédita, que pela primeira vez a variação fechou negativa em R$ 58,15. Mas essa variação durante o mês teve bem mais alto, chegou a R$ 600 em algum momento, eu acho. O mercado anda bem louco, bem variando muito, então eu não me surpreendi de até fechar quase positivo, né. E, na verdade, já estava positivo em R$ 98,46, pra você ver como o mercado está louco. E por falar em loucura, lembra daquela açãozinha que eu vinha sendo exercida aí, e vinha falando em questão de baixar o preço médio? Na verdade, eu cheguei a acumular agora 900 ações, através das opções, que é o 3. Baixei bastante o preço médio, mas não consegui baixar ainda talvez o suficiente. E para falar a verdade, talvez agora eu nem tenha oportunidade de fazer isso, porque ela subiu bastante. Se eu pego a cotação dela em tempo real, ela está em 3,45. Nosso preço médio está em 3,56. Fora todos os prêmios que a gente já ganhou com venda de put, venda de calls. Por falar em venda de calls, eis a questão. Provavelmente eu me adiantei demais e acabei vendendo uma call em 3,30 só para ganhar prêmio. Mas é aquele negócio. Se for o caso dela subir, continuar subindo, até ali o vencimento de 17/4, que na verdade ela tá com pagamento provisionado, então eu não vou deixar ser exercido, lógico que eu vou receber esses dividendos. Então, talvez muito por isso que ela também deu uma subida legal esses dias. Inclusive, se eu venho aqui no Investidor 10, não tem falando nada sobre esse pagamento, mas eu vi aqui pelo MyProfit, que é o que eu uso para acompanhar, porque eu faço muitas operações com opções, né? Então é bem mais fácil operar aqui pelo usando o MyProfit. Então aqui tá mostrando que tem uma Datacom em 14/5, onde ele vai pagar aqui 3 centavos por ação. Então o pagamento mesmo vai ser dia 29. Talvez muito por isso aí que a ação deu uma esticada, né? Deu uma subida. Inclusive, é por isso que já está aqui provisionado R$ 27, porque eu tenho 900, né? Cotas, então vezes 0,03, que é o que tá para pagar, tá aí R$ 27,24, que é esses últimos 3 aqui, nessas últimas casas, que eu não coloquei ali na conta na calculadora. Mas basicamente seria isso que a gente iria receber se eu continuar até 14/5, né, com essas cotas, no caso com essas ações. E a ideia é justamente essa, eu não quero vender a esses preços ainda, ainda mais que a call que eu lancei foi a 3,30. Então a 3,30 é que eu não quero vender mesmo. Já que a ação agora já está a 3,40. E eu não imaginava que ela iria subir agora. Eu tinha visto essa questão desse dividendo aqui, mas como era, ainda era para o mês 5, eu disse, não, acho que provavelmente não vai começar a subir agora. Mas eu acho que o pessoal tá pensando na questão do yield on cost, né? De comprar o mais barato possível para ter direito a esses dividendos aí. Inclusive com o preço médio que eu tô, aí dá relação aí mais ou menos de 0,87%. Então, depois do vídeo que eu fiz lá, que eu mostrei, eu fui exercida nessas ações, né? Em AO3, EZTEC, Plano e Plano, Irani. Não teve muita movimentação. Basicamente, eu peguei o capital que eu tinha, comprei SPXB11. No caso, foi o ETF que replica as ações americanas. Com o que eu tinha de capital, comprei também ações, que no caso foi no fracionário mesmo. IBSE3, CEMIG e Home. Foram essas três aqui. E no caso foi justamente com o valor que eu peguei lá em AU3. Com a venda da call, eu fui lá e comprei essas ações. Tinha mais um capitalzinho, né? No caso, todo aquele valor que a gente recebe também em proventos dos fundos imobiliários, eu também aporto em ações, né? Daí o que eu tinha para aportar em fundos imobiliários, eu comprei 6 cotas de Juizmel, 5 cotas de UTEP e mais 5 cotas de Gari 11. Esse snag, as 12, foi da subscrição, tá? Então chegou ali no dia 27, aconteceu a subscrição e a gente comprou mais 12 cotas a 10,50, como eu tinha feito o vídeo lá dizendo que aconteceria. Então no momento, nossa carteira tem 28 ativos, sendo aqui a porcentagem de 66% em ações, 19%, quase 20% em ETFs e 14% em fundos imobiliários. Sendo que esses ETFs, a gente tem aqui renda fixa,
IVBB11 e SPXB11, que basicamente também é IVBB. Por que que eu tenho aqui IVBB e SPXB, sendo que replica o mesmo índice? Basicamente por quê? Porque o SPXB eu não pretendo vender e o IVBB é feito para operar opções. Então eu opero opções com IVBB e o SPXB eu compro para realmente questão de valorização. De fundos imobiliários, a gente continua com 9 FIIs, sendo que a maioria está positiva. A gente tem só o Gari, que está passando por algumas coisas aí, né? RZTR, a cotação caiu um pouco também. E o VGHF11, que estão negativos. De resto, a gente tá tudo positivo. Mas mesmo os que estão negativos, só o RZTR, que eu comprei mais recente, que tá com a rentabilidade também negativa. E no caso ele ainda não pagou o suficiente para, tipo, compensar essa perca que ele tá aqui na variação. E ações? A gente tá com 16 ativos, então é a classe que a gente mais tem ativos. Ao 3, a gente foi bastante exercício, como eu falei, para diminuir o preço médio, que o preço médio tava bem lá em cima. Então eu deixei ser exercido bastante. Então é a ação que a gente mais tem valor investido aqui. Agora, se eu quisesse entregar a 3,30, eu não sairia no prejuízo, só para constar. Pelo tanto que a gente já recebeu em venda de put e venda de calls, não tem como eu sair no prejuízo vendendo a 3,30. Mas eu não quero deixar ser exercido agora, nesse momento. A gente tem Exetec também, foi a aquisição que a gente fez esse mês, agora de março. PL3, que no último vídeo que eu mostrei estava positivo, agora está negativo. AND 3 está positivo também. Semin, a gente está com 200 ações, mas também negativo. O AL 3 deu uma subidinha aí, recuperou um pouco, mas ainda está bastante negativo. Home também. Home eu tenho ela em carteira tanto nas opções quanto na carteira que eu carrego por longo prazo. Por isso que ela está aqui com 109 cotas. As 100 são para operar opções e as outras 9 são para a carteira que eu não pretendo vender as ações tão cedo, pelo menos, né? Então, positivo a gente tem aqui também para operar opções. Vamos 3 também para operar opções. A gente tem duas de Petrobras na carteira de longo prazo. A LD3 também na carteira de longo prazo. BBSE na carteira de longo prazo. FIC 3 está aqui com uma rentabilidade de uma variação, na verdade, de 79%. Poderia ter comprado mais, mas na época eu não tinha tanto capital para estar investindo. Então foi uma das primeiras ações que eu botei na carteira. Tem Loja Rennes, também deu uma subida boa aí. Tem CEMIG e BBSE3, que todas essas últimas aqui que eu citei são da carteira de longo prazo. No momento, é isso que tenho para mostrar. Não teve muita mudança desde que eu fiz o último vídeo de atualização. Mas eu já fiz algumas outras operações e eu tenho valores aqui para investir. Então eu vou estar investindo talvez até hoje mesmo. Eu acho que o mercado está em queda hoje. Então eu vou estar aproveitando aí para fazer alguns aportes provavelmente, tá?